Desde que os seres humanos começaram a adquirir inteligência e conhecimento, muitas informações, tanto verdadeiras quanto falsas, foram transmitidas na educação. Embora a maioria do que aprendemos seja verdadeiro, ao longo das décadas e séculos, também acumulamos muitos equívocos, talvez devido à falta de informação na época ou à forma como os professores transmitiram esse conhecimento. Neste vídeo, exploraremos 15 mentiras comuns sobre astronomia e ciência que podem surpreendê-lo. Algumas dessas mentiras foram repetidas tantas vezes que parecem verdades absolutas. Vamos começar. Mito 1. O dia dura 24 horas. Embora muitos acreditem que um dia na Terra dure 24 horas, isso é uma mentira. Na realidade, a Terra gira em torno de seu eixo em aproximadamente 23 horas e 56 minutos. Esse sistema de medição do tempo foi desenvolvido pela civilização egípcia, que dividiu o dia em 2 blocos de 12 horas, um para o dia e outro para a noite. Mais tarde, esse sistema foi aprimorado pelos sumérios. Nosso calendário está ajustado à posição do Sol a cada dia, e não à rotação da Terra sobre seu eixo. Para compensar essa diferença, adicionamos anos bissextos ao calendário. Mito 2. Não há gravidade no espaço. Muitas vezes ouvimos dizer que no espaço há gravidade zero ou microgravidade, mas isso é uma simplificação das nossas sensações. Na realidade, a estação espacial orbita a Terra a uma velocidade de 766 km por segundo, a uma altitude de cerca de 400 km. A estação está constantemente caindo em direção à Terra, mas sua velocidade a mantém em órbita, fazendo com que os astronautas experimentem uma sensação de flutuação, semelhante a estar em queda livre. Qualquer corpo no universo possui gravidade, que é diretamente proporcional à sua massa, e diminui com a distância, de acordo com a lei de Newton. Mito 3. Nunca fomos à Lua. Este é outro mito popular que circula há décadas, mas não há conspiração envolvida. Existem inúmeras evidências das missões Apollo e Sputnik que levaram astronautas à Lua, incluindo os espelhos deixados lá para medições científicas e as rochas lunares trazidas de volta à Terra. Mais de 400 mil pessoas trabalharam nas missões, e várias empresas independentes colaboraram com a NASA. Mito 4. Os humanos descendem diretamente dos macacos. Outra crença comum é que os humanos descendem diretamente dos macacos, mas isso não é verdade. Os seres humanos não vêm dos chimpanzés ou gorilas modernos. Em vez disso, nossa linhagem evolutiva remonta aos hominídeos, uma família de primatas que caminhava ereta e tinha mãos desenvolvidas, há cerca de 7 milhões de anos. Os macacos de hoje também têm ancestrais comuns com os hominídeos, mas cada linha evolutiva seguiu seu próprio caminho. Portanto, não descendemos diretamente dos macacos modernos. Embora sejamos parentes próximos dos chimpanzés e gorilas, compartilhando um ancestral comum, não evoluímos diretamente deles. Os hominídeos seguiram caminhos evolutivos separados, culminando no surgimento do gênero Homo, há cerca de 2,5 milhões de anos. Foi nessa época que começamos a usar ferramentas e demonstramos os primeiros sinais de inteligência. Todas as outras espécies do gênero Homo se extinguiram, restando apenas o Homo sapiens. Mito 5. A Grande Muralha da China é visível do espaço. Outra falsa crença é que a Grande Muralha da China é tão extensa que pode ser vista do espaço. Essa afirmação não é verdadeira. A Muralha da China, construída no século V a.C., é estreita, com menos de 6 metros de largura, e sua cor se confunde facilmente com a paisagem. A partir do espaço, é mais fácil avistar estradas e pontes, enquanto as pirâmides de Gizé podem ser vistas devido ao seu tamanho impressionante. Mito 6. O Sistema Solar tem 9 planetas. Por muito tempo, acreditou-se que o Sistema Solar era composto por 9 planetas e o Sol. Embora Plutão tenha sido posteriormente desclassificado como planeta, restando apenas 8, essa visão continua incorreta. O Sistema Solar é muito mais vasto, estendendo-se por cerca de 100 mil unidades astronômicas, indo além do cinturão de Kuiper, onde Plutão está localizado. Mito 7. Isaac Newton descobriu a gravidade com uma maçã caindo em sua cabeça. A história de que Isaac Newton teve uma maçã caindo em sua cabeça e, assim, descobriu a lei da gravidade é um mito.
Não há evidências de que esse evento tenha ocorrido, e Newton nunca mencionou isso em seus escritos. A história da maçã é, na verdade, uma anedota sem provas registradas. As teorias de Newton sobre a gravidade foram desenvolvidas ao longo de muitos anos e baseadas em observações e experimentos cuidadosos. É muita inocência achar que uma descoberta tão gigantesca como a gravidade seria feita simplesmente observando uma maçã caindo de uma árvore, sem estudo aprofundado de mais nada. Mito 8. Você explode se tirar o traje espacial no espaço. O cinema de ficção científica muitas vezes retrata que, se alguém tirar o traje espacial no espaço, a pessoa irá inflar como um balão e explodir. Isso está longe da realidade. Se você retirasse o traje espacial no espaço, você perderia a consciência em cerca de 15 segundos, pois seus pulmões entrariam em colapso devido à falta de pressão atmosférica. Embora seu corpo pudesse inchar devido à falta de pressão, sua pele e sistema circulatório evitariam uma descompressão explosiva. Porém, dependendo se você estivesse na sombra ou ao sol, você poderia enfrentar outros perigos, como cozinhar, congelar ou se afogar em menos de 1 minuto. Mito 9. A lua cheia afeta o comportamento. Há uma crença de que a lua cheia afeta o comportamento das pessoas, mas não há evidências científicas que comprovem essa afirmação. Essa ideia é muitas vezes associada a lendas sobre lobisomens ou a crenças de que outros corpos celestes influenciam nossas vidas. No entanto, essas são apenas lendas e não têm base na realidade. Embora a lua cheia possa inspirar romances e iluminar a paisagem noturna, não há influência direta no comportamento humano. Somente influência nos oceanos. Mito 10. A gravidade é uma força. Embora frequentemente chamemos a gravidade de força, isso não é estritamente preciso de acordo com a física moderna. A teoria da relatividade de Albert Einstein mostrou que a gravidade é uma ilusão causada pela curvatura do espaço-tempo devido à presença de massa. Os corpos são atraídos para o centro dessa curvatura, criando a sensação de uma força. Essa teoria substituiu a visão newtoniana da gravidade como uma força de atração direta entre objetos. Mito 11. O Big Bang foi uma explosão. Outra crença equivocada é a ideia de que o Big Bang foi uma explosão que espalhou a matéria em todas as direções. Na realidade, o Big Bang foi uma expansão do espaço a partir de uma partícula subatômica extremamente densa e quente. O nome Big Bang foi proposto por Georges Lemaitre, um padre e astrônomo. Não foi uma explosão no sentido tradicional, mas sim uma expansão do próprio espaço. Mito 12. Marte é sempre vermelho. Embora Marte seja frequentemente chamado de planeta vermelho, suas cores variam e podem incluir tons de laranja e avermelhados. Essa ideia errônea foi ampliada por algumas imagens da NASA que coloriram Marte de forma mais vermelha do que o normal. Na realidade, o planeta possui uma variedade de cores, e seu céu não é completamente vermelho. Mito 13. Buracos negros sugam matéria. A representação comum de buracos negros como grandes aspiradores de massa não é precisa. Buracos negros são objetos astronômicos com massa concentrada em um espaço relativamente pequeno, e eles seguem as leis da gravidade como qualquer outro corpo celeste. Quando um objeto se aproxima de um buraco negro, ele pode orbitá-lo em vez de ser sugado imediatamente. Mito 14. Negacionismo das alterações climáticas. Há pessoas que negam as mudanças climáticas causadas pela atividade humana, mas a ciência demonstrou que as atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis desde a Revolução Industrial, estão aquecendo o planeta a um ritmo anormal. A transição para energias renováveis é vista como uma maneira de mitigar os impactos das mudanças climáticas e proteger nosso planeta. E vamos combinar que o calor que estamos sentindo nos últimos tempos não é normal, e não há outra explicação a não ser a interferência humana para tais consequências. Mito 15. Pirâmides foram criadas por extraterrestres. A ideia de que as pirâmides e outros monumentos antigos foram construídos por extraterrestres é frequentemente citada por entusiastas de teorias da conspiração. No entanto, essa crença é baseada em ignorância e subestima as habilidades dos antigos construtores. Os métodos antigos de construção eram artesanais e mais lentos do que a tecnologia moderna, mas eram altamente eficazes. Os antigos egípcios, por exemplo, usavam técnicas engenhosas.
como a umidificação da areia para facilitar o deslizamento de trenós com grandes blocos de pedra. É importante buscarmos a verdade e o conhecimento, abandonando mitos ultrapassados à medida que avançamos como sociedade. A verdade sempre prevalecerá. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Se você tem algo para acrescentar ou alguma sugestão de vídeo, por favor, compartilhe conosco na seção de comentários. Curta e compartilhe o vídeo. Se inscreva e nos siga nas nossas redes sociais, cujos links estão na descrição abaixo. E lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis. I'm changing who I am. I'm making a new plan.